fosse possível a gente saber qual é o melhor medicamento e até a dose ideal para cada pessoa antes de iniciar um tratamento oncológico? E mais, e se fosse possível a gente saber de forma segura como um novo medicamento vai agir no corpo humano sem precisar usar um único animal em laboratório? Isso parece um futuro distante, né? Mas esse futuro já começou e é sobre essa transformação que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. A minha jornada acadêmica, ela sempre foi acompanhada de um incômodo, de um desconforto profundo que começou nos primeiros períodos da faculdade. Lá em uma aula de zoologia, eu precisei abrir um mexilhão para estudar a anatomia interna do animal, e quando eu fui olhar ele na lupa, o coração dele ainda estava batendo. E naquele momento eu só conseguia pensar: que direito eu tenho, que direito nós temos de causar sofrimento aos animais? E a partir dali, eu decidi que eu queria contribuir com uma ciência que fosse diferente. Uma ciência que não só reduzisse o número de animais utilizados em ensino e pesquisa, mas que também fosse uma ciência mais eficiente, uma ciência mais humana, uma ciência que seja mais coerente com aquilo que a gente busca como sociedade. E para isso, eu comecei a pesquisar como desenvolver tecidos humanos e mini órgãos humanos em laboratório, que são modelos que permitem a gente ter no laboratório algo que simule um pouco da fisiologia humana, para que a gente possa testar uma infinidade de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, como implantes, cosméticos, medicamentos, e tudo isso buscando reduzir o número de animais ou substituir 100% animais, os animais tanto no desenvolvimento quanto na produção desses materiais. E isso é importante porque por décadas a ciência acreditou que fazer testes em animais era suficiente para prever o que ia acontecer no corpo humano. Mas hoje a gente tem vários dados que mostram para a gente que isso não é uma verdade. Anualmente, são utilizados cerca de 100 milhões de animais em pesquisa em todo o mundo. E ainda assim, 90% dos novos materiais testados na área da saúde falham nos testes clínicos finais da pesquisa. 90%. E mais da metade falha simplesmente porque não funciona nos humanos, apesar de ter funcionado perfeitamente nos animais. E se uma pessoa que é completamente diferente das outras, imagina uma espécie completamente diferente da outra. Não dá mais para a gente ignorar esses dados. E junto com o avanço desses tecidos humanos que a gente tem construído em laboratório, a gente tem conseguido até mudar as políticas públicas. Um exemplo que a gente tem é a lei que foi aprovada agora em julho de 2025 no Brasil, que proíbe 100% testes em animais de cosméticos, perfumes e materiais de higiene pessoal. E isso só foi possível porque hoje nós temos modelos de pele e córnea humana em laboratório. Mas durante essa caminhada, tudo ficou um pouco mais profundo para mim. Em 2021, meu pai foi diagnosticado com câncer e minha mãe foi diagnosticada em 2022. E ambos passaram por tratamento ao mesmo tempo, mas tiveram desfechos completamente diferentes. E foi ali que a primeira vez eu estava vivendo algo que milhares de famílias vivem. A angústia de não saber se um tratamento vai funcionar, aquele cansaço da incerteza, ver os efeitos colaterais surgindo e aquela sensação de não ter controle da situação, de não poder fazer nada para ajudar. E foi ali que eu comecei a mudar um pouco o foco da minha pesquisa e comecei a desenvolver modelos de tumor em laboratório. E além dessa situação com os meus pais, outros 2 dados me motivaram muito. Hoje, cerca de 95% dos novos possíveis medicamentos para tratamento de câncer, eles falham nos ensaios clínicos em humanos finais da pesquisa. E hoje leva cerca de 12 anos até um quimioterápico ser descoberto, até ele chegar em um paciente como um quimioterápico funcional. Então eu foquei em começar a desenvolver esses mini tumores, para que a gente tenha essa fisiologia, um pouco da fisiologia humana no laboratório, para que a gente consiga ter melhores resultados nos ensaios clínicos com humanos. E quem sabe acelerar o tempo
de desenvolvimento dessas drogas que demora tanto. Porque quando a gente fala de câncer, cada ano conta e conta muito. E nos últimos anos, eu tenho me aproximado de uma startup que surgiu no laboratório da universidade que eu fiz toda a minha pesquisa, um projeto que é liderado por uma grande amiga minha e que hoje eu tenho o prazer e a alegria de contribuir um pouco como cientista. E essa colaboração, ela me permitiu ter um outro panorama do que eu estava fazendo, que é tornar os tratamentos que a gente tem hoje disponíveis mais efetivos, mais assertivos. E para isso, a gente busca nesse projeto produzir esses modelos de tumor da própria biópsia do paciente. E a gente associa esses mini tumores a dispositivos que têm canais bem pequenininhos, microscópicos, que simulam a corrente sanguínea humana. Então, aqui a gente vai ter o modelo do tumor do paciente e a corrente sanguínea simulada. Dessa forma, a gente consegue testar qual medicamento ou combinação de medicamentos vai ser mais assertivo para aquele paciente específico antes dele iniciar o tratamento oncológico. Isso permite que a gente leve em consideração as características individuais de cada pessoa. Isso é o que a gente chama de medicina personalizada. É um tratamento sob medida. E nos dá algo que é muito precioso, que é a possibilidade de aumentar a sobrevida do paciente e também melhorar a sua qualidade de vida. Porque se a gente sabe de antemão que vai funcionar, a gente previne que alguns pacientes passem por aqueles ciclos de quimioterapia que não funciona para ele e que nesses casos específicos vai trazer mais efeito colateral do que benefício. Portanto, quando a gente fala de saúde, a gente não pode mais falar de um único eixo, que é o eixo da saúde humana. A saúde e cuidado precisam ser entendidos de uma forma mais ampla. E é aí que entra a transformação que a gente está construindo, onde a gente tem uma ciência que traz melhores resultados para nós humanos, que cause menos sofrimentos aos animais e que cause menos dano ao planeta também, menos impacto. Uma ciência que cuida enquanto avança. Afinal, ciência não é só sobre descobertas, ciência também é sobre escolhas. Escolhas que fazem uma ciência mais ética, mais eficiente e mais sustentável. Então, eu queria fazer um convite para vocês hoje, que vocês imaginem um futuro onde cada medicamento seja mais seguro e mais eficaz. E que a gente tenha uma ciência que não cause sofrimento a outras formas de vida em detrimento da nossa. E que em cada passo da inovação seja também um passo em direção à sustentabilidade do planeta. É isso que nós cientistas estamos buscando hoje, escolhendo fazer hoje. E você? O que vai escolher dentro do seu universo particular? Obrigada.